Eu sou a Catarina André, sou licenciada em Gestão de Empresas, mestre em Gestão Empresarial e neste momento a tirar o doutoramento em Gestão de Inovação do Território, isto na Universidade do Algarve. O estudo que venho aqui apresentar surge no contexto da tese do meu doutoramento, do meu mestrado. O título intitula-se como Os métodos BIPOD na detecção de tendências empresariais em ambiente de crise, o caso do Conselho de Alcobaça. Vamos falar sobre dados de 2007-2008. Este estudo tenta dar ou ser um objeto para os nossos empresários aqui da região, apesar de ainda não ter sido muito divulgado, porque este estudo acaba por ficar um bocadinho por vez da gaveta se nós não fizermos por eles. Então, a minha apresentação vai se basear essencialmente em 4 pontos: introdução, objetivos, aplicação, metodologia, resultados e as conclusões e as sugestões. Vamos fazer aqui uma pequena introdução sobre a crise dos nossos tempos para chegarmos ao início da crise em 2007. Segundo Soros, a crise do subprime desencadeada em 2006 a partir da quebra da instituição de crédito dos Estados Unidos, que concediam empréstimos hipotecários de alto risco, arrastou vários bancos para uma situação de insolvência que se repercutiu fortemente ao longo das bolsas de valores de todo o mundo. Segundo, em 2009, Alves da Rocha, diz que a globalização contribuiu para que a crise de 2008-2009 tornasse proporções mundiais entre as nações. Berna, também em 2009, diz-nos que o impacto da crise em regiões económicas provocou graves dificuldades financeiras. Ainda em 2009, o professor Cavaco Silva diz-nos ainda que se tornou óbvio que uma crise do sistema financeiro internacional de tal dimensão não poderia deixar de vir a ter consequências muito negativas sobre a produção, o nível de produção, o emprego e as condições das vidas das famílias. Ainda nesse mesmo texto, o professor Cavaco Silva diz que só conhecendo a verdade da situação económica do país e dispondo de informação correta é que se podem tomar decisões ponderadas e certas. Catarina Sequeira, que foi uma pessoa que fez um estudo sobre o Conselho de Alcobaça, em 2009, diz que, face aos efeitos da crise e o volume de negócios das freguesias do Conselho, do Conselho de Alcobaça sofreu uma quebra significativa. Então, o objetivo essencial deste estudo resume-se em 5 pontos. Verificar o peso de cada setor por freguesia no Conselho, tentar alertar os empresários das oportunidades que existem em períodos de crise, definir estratégias credíveis, adaptadas à realidade regional e de fácil entendimento para os nossos empresários, determinar que setores é que se encontram melhor posicionados e seguir planos de ação para que os empresários possam reagir à crise e dotar os poderes políticos e regionais de informação detalhada de modo a que as possibilidades de desenvolvimento futuro não fiquem comprometidas. Este trabalho já foi apresentado a nível nacional em várias situações, em vários pontos do país, e a primeira apresentação foi em Cádiz. E daí este slide, para se situar onde é que era Alcobaça, essencialmente, e no distrito em que ele pertencia. Portanto, temos perante um conselho do distrito de Leiria, que tinha 18 freguesias, dados relativos a 2006-2007, 1.451 empresas, e os variáveis que serviram de base de sustento para este estudo foram o número de empregados, a antiguidade, o resultado líquido e volume de negócios para os 2 anos, 2006 e 2007.
Os métodos utilizados, o método HJBIPOT, isto são métodos estatísticos que eu vou passar muito rápido porque acaba por não ser o que é o que dá o resultado, mas que para vocês interessam mais os resultados propriamente dos métodos estatísticos. Temos o método HJBIPOT que vai detectar um padrão no tecido empresarial do Conselho de Alcobaça. De seguinte, com campamentos, vou obter clusters que me dá para obter grupos do Conselho sobre as atividades e sobre o tipo de empresas. E por fim, vou verificar qual é que é a variável que maior explicabilidade nos dá para definir as tais tendências e características de cada Conselho. Então, com a HJBIPOT, verificamos isto é as empresas do nosso Conselho, que utilizando a segunda etapa, que é conjugada com as variáveis, que são as nossas variáveis de suporte, vão ser elas que nos vão dar os resultados que nós pretendemos. Utilizando a segunda etapa, obtivemos os 3 grupos, que, conjugadas com as variáveis, denominamos da seguinte forma. E eu vou andar para trás para perceberem o porquê desta denominação. O cluster azul, o grupo azul, está associado à variável número de empregados e vai ser chamado o nome de dimensão. O cluster a vermelho, a antiguidade, e aí vai ser chamado o cluster de antiguidade. E o a verde, o resultado líquido, e aí vai ser dado o nome de performance, porque está associado ao resultado líquido. E aqui temos 221 empresas na dimensão, 469 na antiguidade e 741 na performance. Daqui fomos verificar quais são as mais relevantes e as menos relevantes em cada cluster. Porque nós precisamos saber quais são as empresas que temos que atuar para ajudar os empresários a tomar as suas decisões. Então, as menos relevantes são aquelas que têm menos impacto em termos de códigos de atividade e de freguesia. Então, vamos dar importância às mais relevantes. E mais relevantes, concluímos logo nesta primeira e segunda etapa o seguinte, que as atividades que têm maior peso na medida em batalhas, no cluster performance e dimensão, são a C e a G. E o que é isto de atividade C e G? C são empresas transformadoras e a G é comércio de força de retalho. Alcobaça situa-se mais no cluster antiguidade e performance e Turquel apenas na dimensão. E nós conhecedores do nosso conselho, como somos, vimos que realmente Turquel tem empresas grandes, tem um grande número. E a Alcobaça, o conselho de Alcobaça, a freguesia de Alcobaça é mais os serviços e realmente tem empresas mais antigas. Quem não está... Nós acabamos por conseguir verificar através deste quadro o que é a realidade do nosso concelho. Partindo para a segunda etapa, com o algoritmo cheio de... O que é que pretendemos com isto? Como eu disse, é ver a variável que maior poder explicativo tem. E a variável que maior poder explicativo que tem é o resultado líquido. E vai ser a variável resultado líquido que nos vai explicar as empresas em que nós devemos atuar ou não. Então, verificamos aqui o seguinte. Isto são os grupos que agora vamos ter que ter maior atenção. Estes dois são empresas que têm resultados negativos inferiores a 18.629. E a verde são resultados líquidos positivos de 39 superiores a 39.852. Nestas duas, por uma ser muito positivo e por outra ser tão negativo, em princípio não temos que atuar sobre estas. Porque esta já é tipo um caso perdido. E as outras não há necessidade de atuar porque estão aí pelo bom caminho. E também porque representam apenas 10% das empresas, em cada ponto, 10% das empresas que estamos a analisar. Então, vamos então para os ramos do centro. E verificamos que
A verde, temos resultados líquidos positivos entre os 5.033 e os 39.852. Aqui também estão no bom caminho, o resultado líquido são positivos, portanto, estão a ir bem. Então, quais é que temos que realmente atuar? Será naqueles que têm resultados líquidos inferiores a 5.033 e negativos. E verificamos também que corresponde a 50% das nossas empresas. Então, é mesmo aqui que nós vamos atuar. E atuando aqui, vamos dividir isto por antiguidade, que vai desde os 2 anos até aos superiores a 10 anos. Então, verificamos o seguinte, e já tínhamos falado disso, as empresas da freguesia de Alcobaça são as mais antigas e a atividade que está iminente é o reguê, que é a atividade do comércio por grosso. As empresas, relativamente à performance, temos empresas muito novas e mais antigas. E na dimensão acontece o mesmo. O que poderemos verificar aqui que na performance, a única diferença entre a dimensão e a performance é que a atividade que tem maior relevância na performance é G e na dimensão é C. E se nós formos analisar bem empresas de serviços, a nível de dimensão, realmente uma empresa de serviços não precisa ter muitos empregados. E uma empresa e a dimensão, uma empresa transformadora, já tem necessidade de um médio de empregados superior. Então, isto aqui está aí tudo em encontro à realidade que nós conhecemos, mas que vamos ter que atuar, porque realmente temos muitas empresas com resultados na franja de positivo e negativo. Então, as empresas mais relevantes do nosso concelho são, como nós verificámos, agora vou dar um bocadinho para trás, para ser mais calmo, Bataias, Alcobaça, Turquel e Benedita. Verificamos que em Bataias o setor de atividade mais relevante é o C, transformadoras, Alcobaça é o G, serviços, Turquel é o G e Benedita o G, serviços. Também te referi que se notou uma rotatividade ao longo dos tempos deste tipo de empresas. C, transformadoras, passaram a G, serviços, ou seja, começaram em vez de produzir, a subcontratar alguém que produzisse para eles. Então, o segmento que nós estávamos a analisar é o do meio, que é 18 negativo, 5 positivo. E verificámos o seguinte, que eu já vos tinha resumido um pouco. Bataias está associado ao cluster performance com empresas relativamente novas e com 66 empresas, neste segmento das empresas jovens até 2 anos. Alcobaça, antiguidade, o cluster é antiguidade, existência de empresas superiores a 10 anos. Turquel, dimensão, que é as tais empresas transformadoras elevada, com elevada dimensão, existência de 10 anos, superior a 10 anos, e por fim, a Benedita tem empresas desde muito jovens a mais antigas, que o seu cluster também é performance. O que é que concluímos aqui? Ao longo deste estudo, por fim, concluímos o seguinte, que entre 1997 e 2007 a estrutura empresarial da Alcobaça aumentou de 1.044 empresas para 1.451. No entanto, este aumento não se refletiu em riqueza para o concelho. Com o procedimento Jair, que foi este último que eu vos mostrei, verificámos que o concelho tem 50% de empresas que representam resultados em 2007 negativos e inferiores a 5.033. As atividades predominantes de 1997 a 2007 acabaram por se mantiveram-se. Não obstante, a análise HJ Bicode permitiu tipificar
identificar características da região que concerne ao tecido empresarial, bem como determinar o peso de cada setor em cada região. Com recurso aos clusters não hierárquicos, através das coordenadas da HJPOD, permitiu identificar os 3 clusters que nós baseamos aqui no nosso estudo: papéis, formas, antiguidade e dimensão. Dados os resultados obtidos, as atividades G e C são as que apresentam maior predominância no Conselho e que se encontram desgastadas. Para superar tal desgaste, há que incentivar oportunidades entre as atividades, sinergias, e apostar numa estratégia de cooperação para poder potenciar incrementos de rentabilidade à sustentabilidade. Exportações. Embora não tenham sido registradas mudanças relevantes, verificou-se em 10 anos um ajustamento das atividades económicas às freguesias. Facto este que permite induzir que os empresários da região são avessos à mudança e pouco seguros quanto ao futuro. Para a realidade das indústrias transformadoras, esta deve inovar nos processos produtivos para poder combater resultados excessivamente baixos ou mesmo negativos. Inovação que pode ocorrer através da criação de novos produtos, de modo a permitir a entrada de outros mercados. O que nós sugerimos é que as entidades públicas devem estabelecer programas de apoio e esclarecimento por forma a determinar que empresas seriam passíveis de apoio. É muito importante saber onde é que podemos agir, tendo em conta os recursos financeiros limitados disponíveis. Definir o tipo de ações e apoios a providenciar, apoio à estruturação organizacional, melhoria de competências de colaboradores, definir os pressupostos para uma estratégia de reviravolta, introduzir outras variáveis económicas que permitem identificar outras relações de modo a caracterizar o melhor desempenho empresarial. Isto seria a nível do estudo, eu introduzir novas variáveis para conseguir dar outro tipo de resultados e, se calhar, mais importantes para os empresários, e seria uma questão de feedback da parte deles. E desenvolver uma plataforma eletrónica que possibilite acompanhar a evolução das empresas antecipadamente para alimentar o processo de tomar decisão. Isto, neste momento, estou a tirar o referi o doutoramento em Gestão de Inovação e do Território, e é um objetivo, a nível de minha tese de doutoramento, é criar esta plataforma de modo a ajudar os empresários em tempo útil e imediato, é que eles sabem o que é que acontece neste momento à volta deles para poderem agir. Muito obrigada. Thank you.